Por favor, gostaria que todos vocês se aproximassem, ocupassem seus lugares, para que a gente dê início a mais essa oficina do edital de chamada de projetos para a recuperação da camada vegetal. Ok, podemos iniciar? Meu nome é Antônio Paulo Reginato e eu serei moderador dessa oficina. E para iniciar a nossa atividade, eu convido o senhor Fábio, do BNDES, para dar as boas-vindas aos senhores. Por favor, Fábio. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui hoje reunido para falar um pouquinho da chamada pública da cobertura, recuperação da cobertura vegetal, né, que foi lançado aí uma parceria entre o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente e o Serviço Florestal Brasileiro. Né, no âmbito do BNDES também teve uma parceria grande do Departamento Gestor do Fundo Amazônia, no qual eu trabalho, com o Departamento de Meio Ambiente, que é o DEMAN, que tem bastante experiência com projetos de restauração, né, já lançou chamadas públicas na Mata Atlântica, enfim, tem bastante experiência. Então, foi uma coletividade aí que formou, né, discutiu inúmeras reuniões e estabeleceu esse edital de chamada pública que a gente está aqui para apresentar para vocês e conversar um pouquinho com vocês. Então, queria, antes de mais nada, agradecer muito a presença de vocês e desejar a todos nós um ótimo dia de trabalho, uma ótima oficina. Tá, a gente vai fazer, então, vou apresentar aqui a equipe aqui do banco, que trabalha comigo, o pessoal também do Serviço Florestal e do Ministério Público, e do Ministério do Meio Ambiente, perdão. E aí, na sequência, a gente vai passar para todo mundo se apresentar um pouquinho. Tá bom? Vamos lá. Bom dia, eu sou o Daniel, trabalho também no Fundo Amazônia. Também estou participando desse processo. Bom dia a todos. Eu sou Lara Souto, sou do Serviço Florestal Brasileiro, chefe de divisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. E aqui nós estamos com mais dois colegas do Serviço Florestal, Rubens Mendonça e Tito Castro. Bom dia a todos, eu sou Márcia Davi, sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente. No Ministério do Meio Ambiente trabalho na Secretaria de Mudança do Clima e Florestas, mais especificamente no Departamento de Políticas nosso departamento, na verdade, agora é o Departamento de Florestas e Combate a Desmatamento. No Ministério, além de analista ambiental, e eu sou coordenadora substituta de Economia Florestal. Bom dia, meu nome é Aline, eu sou advogada, trabalho na área jurídica do BNDES e presto assessoramento ao Fundo Amazônia. E estou aqui para tirar dúvidas relacionadas mais às questões jurídicas, documentais que vocês tiverem. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Janina, sou assessora técnica no projeto de cooperação técnica entre o BNDES Fundo Amazônia e a GIZ, a Cooperação Técnica Alemã. Hoje eu estou dando apoio logístico a essa oficina junto com minha colega Esther. Então, qualquer dúvida nesse sentido, pode nos procurar. Tá? Bom dia a todos. Meu nome é Rogério Tomé, eu sou da Fundação Funcat. Vim aqui participar e conhecer um pouquinho o trabalho de vocês. Agradeço aí. Bom dia, eu sou da Unesp de Rio Claro, meu nome é Milton Ribeiro. Trabalho na parte de ecologia de paisagem e agora com interesses nessa questão de restauração também. Bom dia, meu nome é Iris, estou aqui representando a FUP e a UNB, dentro do projeto RADES. Bom
Bom dia a todas e a todos. Flávio Quental, do WWF Brasil. A gente pretende ser proponente de uma proposta do edital. Bom dia a todos. Aqui, Flávio. Por favor. Seguindo. Bom dia a todos. Eu sou Carlos Wagner. Eu sou da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Estou aqui para ter mais informações sobre o edital. Bom dia, Helmut Eger, da Cooperação Alemã GIZ, trabalhando com o Fundo Amazônia. Bom dia a todos, eu sou o Tito, sou do Serviço Florestal Brasileiro. A gente esteve presente na elaboração do edital, junto com o Fundo Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente. Isso aí. Rubens, do Serviço Florestal Brasileiro. Bom dia, meu nome é Leonardo, sou da Finatec, Fundação de Apoio ao UNB, e estamos aqui para verificar a possibilidade de atuar como proponente. Bem, bom dia, meu nome é Andrei, sou da Coordenação Geral de Gestão Ambiental, FUNAI Brasília. Bom dia a todos, meu nome é André, Coordenação Geral de Gestão Ambiental da Fundação Nacional do Índio também. Bom dia a todos, meu nome é Júlia Mangueira, eu sou pesquisadora colaboradora do Laboratório de Ecologia e Restauração da Exalc, e hoje eu estou como consultora da GIZ e vou falar um pouco com vocês mais tarde sobre insumos técnicos para projetos de restauração. Bom dia, meu nome é Magna, eu também sou da Cooperação Técnica Alemã. A gente tem um projeto de cooperação técnica com o Serviço Florestal no tema de regularização ambiental, e a gente vem contribuindo com essa discussão, tanto a nível federal quanto nos estados da Amazônia. Bom dia, meu nome é Eduardo Malta, do Instituto Socioambiental, ISA, e tenho um interesse também pensando em escrever uma proposta aí. Bom dia a todos, eu sou Henrique Marques, sou do ICRAF Brasil, o Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal, e estamos aqui também para entender um pouco mais do processo, como é que é, e para contribuir também com alguns parceiros que a gente está querendo fazer uma proposta em conjunto. Bom dia, meu nome é Marcos Pinheiro, sou um dos coordenadores da REMAP, que é a Rede de Mosaicos de Áreas Protegidas, e estamos aqui junto com o pessoal do ISPN para construir uma proposta lá para o Maranhão. Bom dia, sou João Gabriel, sou investidor e interesse em ser proponente aí no edital BNDES. Aqui, por favor. Bom dia a todos, sou Eliandro Maia, da GIZ, trabalho na assessoria de cooperação técnica no Fundo Amazônia. Bom dia, Estego Mila, sou assessora técnica na cooperação alemã com o Fundo Amazônia, junto a Janina Eliandro, apoiando o evento. Bom dia, meu nome é João Guilherme, eu trabalho no ISPN, que é o Instituto Sociedade, População e Natureza. Por favor. Já foi? Lá no fundo. Escaramuza, Carlos Alberto de Matos Escaramuza, sou consultor da TNC, vou apoiar a TNC num projeto na região do Pará. Bom dia, eu sou Carolina Guyot, do IPAN, e vou apoiar um projeto também. Ok, obrigado. Alguém? Faltou alguém? Não. Acho que todos, né? Bem, seguindo a nossa programação, nós teremos já tivemos, vamos dizer assim, a abertura, boas-vindas. Logo em seguida vamos ter uma apresentação a respeito do histórico do Fundo Amazônia. Às 10 horas, aproximadamente, teremos uma apresentação sobre políticas públicas para a recuperação da cobertura vegetal, o que é que o Ministério do Meio Ambiente pensa, já construiu, inclusive, a respeito desse assunto. Um pequeno intervalo de 15 minutos e depois teremos a apresentação da chamada pública, né? Alguns detalhes, características específicas a respeito dela. Em seguida, teremos detalhes sobre o roteiro da apresentação da proposta com esclarecimento de dúvidas. Após cada uma dessas... Estou me habituando com esse passador aqui.
cada uma dessas apresentações, nós teremos um momento de tirar as dúvidas. E nesse momento de tirar as dúvidas, a gente pede assim que, até no decorrer das apresentações, vocês, na medida que tiverem algum questionamento para fazer, levantem a mão que vai ser entregue a vocês essas tarjetas para que vocês escrevam as suas perguntas, ok? Para que depois, ao final da apresentação, a gente leia essas perguntas e sejam respondidas pelo apresentador do tema. Ok? Combinado? Bom, seguindo então, após o almoço, que será aqui no próprio hotel, graciosamente, então, nós teremos um intervalo aqui de 1 hora para o nosso almoço. Voltamos para falar sobre a planilha de orçamento, que é uma das fases, uma das etapas do roteiro do projeto e que muita gente tem algumas dificuldades. Então, vamos tentar esclarecer na medida do possível, né, as dúvidas que surgirem em relação à planilha de orçamento. Após, vamos tirar dúvidas que surgirem. Em seguida, teremos os insumos técnicos para bons projetos de recuperação da cobertura vegetal. Intervalo, e aí um aspecto fundamental e importante que vocês não podem deixar de considerar, né? Que é insumos técnicos sobre arranjos de implementação e governança. É um momento assim que vocês vão se ver estruturando como é que vai ser essa proposta. Vai ser só a minha organização que vai ser proponente, eu vou me juntar com outras organizações, com outros parceiros para apresentar essa proposta devido à envergadura. Então, esse é um momento muito importante que vocês precisam estar muito atentos, porque pode ser determinante, inclusive, para a proposta de vocês, né? Só nesse item aqui são 30 pontos de avaliação. Então, acho que é importante que vocês tenham muita atenção. No final, teremos uma atividade vivencial e avaliação, encerramento do nosso evento. Bem, sempre que houverem as dúvidas, então, levantem a mão que nós vamos estar disponibilizando essas tarjetas para vocês escreverem as dúvidas. Quando terminar a apresentação, nós passamos para fazer o esclarecimento de cada uma dessas dúvidas. Também, durante o dia todo, a qualquer momento, já vi alguns se manifestando, pretendemos apresentar uma proposta. Então, escrevam o nome da instituição de vocês e coloquem nesse quadro que vai ficar disponível ali para vocês, ou até aqui na frente, coloquem o nome da instituição de vocês, que será proponente ou pretende ser parceira de uma proponente. Tá? Só o nome da instituição. Se quiserem botar o telefone, alguma pessoa de contato, também já ajudaria bastante. Ok? Lá próximo onde que está o cafezinho, tem uma água ali no lado. Também tem um outro painel que é de avaliação do nosso evento. É importante para a gente corrigir futuros eventos, né? Como é que foi o conteúdo que foi apresentado, como é que foi a logística, o tempo, a moderação que aconteceu durante o evento, enfim. Por favor, a opinião de vocês é muito importante para que a gente possa qualificar, melhorar os nossos eventos futuros. Certo? Vamos adiante? Bem, o objetivo da nossa oficina é a divulgação da chamada pública, né, de recuperação da cobertura vegetal. Nesse sentido, alguns conhecimentos, acho que aquele passador anterior era melhor, proporcionar o conhecimento sobre a chamada, consulta prévia e elementos de um bom projeto para o Fundo Amazônia. Tá?
Então, esses são os temas que a gente vai abordar e pretende que sejam esclarecidos até o final da nossa oficina. Para apresentar o histórico do Fundo Amazônia, né, e mecanismos financeiros, eu convido novamente o Fábio para que ele retome a sua fala aqui, por favor. Quero uma orientação aqui, como é que funciona isso aqui. Vai para frente, vai para trás e aqui, ó, ponteiro, é isso aqui, ponteiro. Tá ótimo. Bom dia novamente, pessoal. Então, a ideia aqui é dar uma homogeneizada no conhecimento. Não sei se todos conhecem profundamente o Fundo Amazônia. Então, é passar um pouquinho da informação, do seu histórico, e dividir um pouquinho isso, né, para ver como que essa chamada pública está inserida nesse contexto aqui do Fundo Amazônia. Tá bom? Então, na verdade, o Fundo Amazônia ele foi criado na esteira de uma importante redução do desmatamento que passou a acontecer a partir de 2004. Né? É importante a gente lembrar que em 2004 foi o ano do lançamento da primeira fase do PPCDAM, né, do Plano de Ação de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, que foi uma importante sinalização do governo brasileiro, com a participação aí de diversos ministérios, né, de dar um basta aí nessa crescente que vinha aqui do aumento do desmatamento na Amazônia. O fundo ele foi criado em 2008 por decreto presidencial e passou a ficar operacional em 2009. E ele na verdade, um fundo pagamento por resultados que já foram obtidos nesses anos anteriores ao seu início. Né? Então, é um pagamento por resultado. A gente vai ver aqui o funding, né? A sua fonte de recurso é de doação. A gente vai ter um slide exclusivamente sobre as doações. Mas é nessa esteira de redução do desmatamento que foi instituído o fundo. O BNDES foi escolhido para ser o gestor desse fundo, né? Trabalha em estreita parceria com o Ministério do Meio Ambiente. E existe, na verdade, até um cálculo do limite de captação, que é feito uma média de 10 anos, começou originalmente de 96 a 2005, foi feita uma média aqui que dava por volta de 19 mil hectares, 19,6 mil quilômetros quadrados, melhor dizendo, e a diferença entre os desmatamentos de cada um desses anos e essa média de 19 dava uma área, né, a diferença de duas áreas dava uma área. Essa área era passada com uma densidade de carbono, então de área passava para tantas toneladas de carbono, num número médio, e de tantas toneladas de carbono fazia-se um cálculo para se chegar a um valor que o BNDES, como gestor do Fundo Amazônia, poderia captar para o fundo. Então, é esse o histórico. Tá? A gente nota que é importante a gente colocar, né, tem uma redução expressiva aqui, 76%, considerando aí os dados de 2017, né, que eu acho que ainda vão ser confirmados ainda pelo INPE, né, mas eu acho que é importante a gente ter em mente também que quando a gente fala nos últimos anos de algum aumento do desmatamento, né, em 2014 aumentou em relação, 2015 aumentou em relação a 2014 e 2016 em relação a 2015, mas a gente permanece em outro patamar em relação à taxa de desmatamento que nós já obtivemos. Então, é importante a gente ter em mente que já é um sucesso bastante grande essa redução do desmatamento, mas que a gente não deve parar por aí. Né? O desafio é cada vez maior, quando você chega a uma taxa muito baixa, é cada vez mais difícil de reduzir, e não dá para ser apenas com comando e controle. Né? Outras estratégias são importantes, assim como também a recuperação da cobertura vegetal. Então, o Fundo Amazônia ele é um fundo para apoio financeiro não reembolsável. Isso significa que todos os projetos que nós financiamos são projetos não reembolsáveis. Isso significa que o nosso proponente, nosso beneficiário, não precisa pagar nada de volta, né? Nem o principal, nem taxas de juros. Ele precisa apenas cumprir a finalidade do projeto e suas obrigações contratuais. Né? Ele é um fundo não reembolsável. O objetivo é prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, né, conservação e uso sustentável da floresta amazônica, e que
até 20% dos recursos do Fundo Amazônia podem ser utilizados em sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros e também em outros países tropicais. Tá? É importante a gente ressaltar que, nesses 20%, o leque de opções que se tem é menor em relação ao uso na Amazônia, né? Ele é restrito aqui ao desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle, e a gente vai ver aí na sequência alguns exemplos, né, de projetos que foram utilizando esses 20%. Tá? A governança do fundo é uma governança que extrapola o BNDES, é uma governança participativa com 3 bancadas. Eu já vou passar logo aqui para o próximo, depois eu retorno. É uma bancada do governo federal, uma bancada dos 9 estados da Amazônia e uma bancada da sociedade civil. Tá? Essas 3 bancadas, as decisões são tomadas por consenso. Tá? Então, não é uma votação. Dentro de cada bancada, a gente tem as opiniões prevalecentes, e aí depois as 3 bancadas têm que entrar num consenso. Tá? Esse Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que a gente chama de COFA, né, pela sua sigla, ele tem a atribuição de definir as diretrizes e critérios para o apoio do Fundo Amazônia. Então, é o COFA que decide quais são as prioridades para cada biênio. Então, o que está valendo hoje, em termos de diretrizes e critérios, é um documento que pode ser encontrado facilmente no site do Fundo Amazônia. Aliás, queria fazer um parênteses aqui para convidar todos. O site do Fundo Amazônia está com uma cara nova, está muito bonito, modéstia à parte da nossa parte, tem um mapa interativo, onde consegue ver onde está cada um dos projetos, clicar no mapa e entrar numa ficha do projeto. Tá muito interessante, gostaria então de fechar o parênteses aqui, mas convidando a todos que conheçam o novo site do Fundo Amazônia. Então, as diretrizes e critérios podem ser encontradas lá. O que está valendo são as diretrizes de 2017 e 2018, e aí tem as prioridades para cada um dos focos de atuação do Fundo Amazônia, que eu também vou apresentar aqui adiante, mas já antecipando, são os focos alinhados com a política pública, né, principalmente ali do PPCDAM. Tá? Que é a questão do monitoramento e controle, a questão da atividade produtiva sustentável, do ordenamento territorial e fundiário, e de ciência, tecnologias e instrumentos econômicos, que é um foco novo que foi criado no atual PPCDAM, que é a sua 4ª fase. Tá? Então, toda a questão das prioridades, assim também como condicionantes mínimos, né, algumas restrições, isso é tudo estabelecido pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Outro aspecto que eu gostaria de levantar são as modalidades operacionais do Fundo Amazônia, as vigentes. Então, o Fundo Amazônia tem hoje 2 modalidades operacionais. O que a gente chama de projeto estruturante, então, que a gente apelida de balcão, e aí o BNDES está aberto o ano inteiro para receber esses projetos. Tá? Não precisa de uma chamada pública específica, a gente está o ano todo aberto para receber projetos estruturantes. O que a gente considera como um projeto estruturante? Um projeto que, bom, primeiro, tem que ser resolutivo em relação a uma situação, problema que ele visa enfrentar. Ele tem que ter escala no território, né? Não dá para ser um projetinho muito pequeno, tem que ser um conjunto de municípios, uma bacia hidrográfica, um conjunto de terras indígenas, enfim, tem uma escala, questão estruturante, e está alinhado com políticas públicas. Tá? Então, de novo, para projeto estruturante, o BNDES, o Fundo Amazônia, está aberto o ano todo para receber. E a outra modalidade operacional é justamente as chamadas públicas. E aí a gente divide em chamadas públicas diretas, pelo Fundo Amazônia, ou indiretas. As indiretas é quando algum proponente vem ao Fundo Amazônia, ele tem experiência já em lançar chamadas públicas, ele apresenta um projeto ao Fundo Amazônia, dizendo, olha, eu vou lançar... Eu tenho experiência e quero lançar uma chamada pública para selecionar instituições menores que tenham interesse em apresentar projetos. Vou dar um exemplo aqui que nós temos, a Fundação Banco do Brasil faz isso. Né? O Fundo DEMA, da FASE, é um outro exemplo. Então, são chamadas públicas indiretas. Tá? E as chamadas públicas diretas, no qual essa aqui se insere, né? O BNDES já lançou, essa é a 4ª chamada pública que o Fundo Amazônia lança,
Tá? A primeira foi uma chamada pública de atividade produtiva sustentável, a segunda foi de apoio à política da PNGAT, né, o Plano Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Ambiental de Terras Indígenas. Nesse biênio agora, é a segunda chamada que a gente está lançando. Então, a anterior também foi uma chamada de atividade produtiva sustentável, de consolidação das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade, e essa chamada agora de recuperação da cobertura vegetal. São chamadas públicas que foram autorizadas pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia, né, que, na verdade, para esse biênio autorizou 4 chamadas, ainda tinha uma de municípios e uma de assentamentos, mas a gente está processando essa segunda chamada que a gente lança esse ano, nessa de recuperação da cobertura vegetal. Enfim, essas são as atribuições do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, de definir as prioridades para a alocação dos recursos e as estratégias para o fundo. E uma outra atribuição é aprovar as contas, né? Fazer o monitoramento aí dos resultados atingidos, aprovar a prestação de contas, aprovar o relatório anual do Fundo Amazônia, enfim, definir as estratégias e fazer o acompanhamento disso tudo. Tá? Em termos de captação de recursos, nós já captamos até esse presente momento 3,1 bilhões de reais. Tá? A maior parte disso é do governo, proveniente do governo da Noruega. Na sequência vem o governo da Alemanha, via o KfW, que é o Banco de Desenvolvimento Alemão. E também temos recursos aqui da Petrobras, né, provenientes de... São projetos que eles têm que fazer compensações ambientais e aí eles doam para o Fundo Amazônia nesse sentido. Tá? Aqui eu gostaria de mencionar uma importante cooperação técnica que nós temos com a GIZ. A GIZ nos ajuda muito em vários aspectos, em várias frentes diferentes, tem um portfólio de atividades que eles nos apoiam. Como exemplo, essa oficina daqui, né, todas as oficinas, eventos, seminários, intercâmbios. Tivemos, por exemplo, um intercâmbio entre instituições que têm projetos de atividade produtiva sustentável. Tem uma linha de frente também de ajudar projetos do setor público que estão com desempenho um pouco abaixo do que era esperado, né, de tentar identificar os entraves, os gargalos e propor medidas de solução. Enfim, nas avaliações também de efetividade do Fundo Amazônia. A gente tem uma grande parceria muito valiosa com a GIZ, já fica aqui também um agradecimento, e nós sempre colocamos aqui como uma doação que não é em recurso, mas é uma cooperação técnica muito expressiva e importante para a gente. Esse aqui é um exemplo de um diploma que todo doador, a cada doação, ganha. Tá? É importante que seja dito que isso não dá nenhum direito, um crédito de carbono, qualquer coisa nesse sentido. São doações voluntárias para apoiar projetos não reembolsáveis de redução do desmatamento na Amazônia. Em termos de carteira, nós temos hoje 96 projetos apoiados, que totalizam 1 bilhão e 700 milhões de reais, aproximadamente. A maior parte, em termos de número de projetos, esse coloridinho aqui é o número de projetos, né, com o terceiro setor, né, individualmente também, em termos de valor de recurso, esse parênteses aqui é o recurso total, 38% aqui com o terceiro setor. Somando estados e projetos com a União, a gente chega aí a quase 60%. Né? Também temos projetos mais antigos com municípios, projetos com universidade e um projeto internacional com o TCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, para o desenvolvimento de sistemas de apoio para o desenvolvimento de sistemas de monitoramento nos demais países da Amazônia. Tá? Então, esse é o nosso portfólio aí de carteira atual. Eixos de atuação, eu já falei um pouquinho, né, com base no PPCDAN, a gente tem esses 4 eixos de monitoramento e controle, atividades produtivas sustentáveis, ordenamento territorial e fundiário, né, e a ciência, inovação e instrumentos econômicos, que foi esse aspecto do instrumento econômico veio nessa última fase do PPCDAN, nessa 4ª fase atual do PPCDAN. Tá? Então, toda a nossa atuação ela é baseada aqui nesses 4 pilares,
tudo que nós podemos apoiar é enquadrável aqui dentro desses 4 pilares. Vou apresentar de forma muito sucinta só alguns highlights, né, alguns pontos de destaque de cada um desses eixos no nosso portfólio aí de projetos. Né? Eu gostaria aqui de destacar para a parte da atividade produtiva sustentável, que nós buscamos parcerias, né, apoiar projetos que nos tragam capilaridade, ou seja, projetos de instituições robustas, né, com uma governança bem estabelecida, que venham ao BNDES, apresentem projetos que beneficiem diversas organizações locais, organizações menores, organizações da ponta, que o BNDES sozinho não conseguiria chegar nessa capilaridade. Então, a gente está constantemente buscando estratégias para chegar cada vez mais na ponta. Então, chamadas públicas, né, diretas, a primeira que eu mencionei, essa última também de atividade produtiva sustentável, ela seleciona uma instituição aglutinadora, que é essa contratante junto ao BNDES, e tem as aglutinadas, que são as organizações menores da ponta, que são beneficiadas. Né. Vários dos projetos aqui também atuam nessa mesma linha. Então, se a gente considerar os pequenos projetos que são indiretamente... A gente atua indiretamente, tem mais de 2.600 projetos, mais de cerca de 80 mil beneficiados. Então, é um leque amplo, né? Esses ramos aqui tem a ideia justamente desse atingimento, né, do alcance dessa capilaridade, que é uma coisa, um aspecto muito importante na nossa estratégia de atuação. Tá. Questão do monitoramento ambiental. Né, a gente visa ter um foco aqui na eliminação de gargalos, por exemplo, resolução espacial do nosso monitoramento, a questão da cobertura de nuvens, né, as imagens óticas de satélites tem uma restrição nas épocas de chuva da Amazônia, né, basicamente ali variam, mas de outubro a abril é uma época que chove muito, o estado do Amapá também é muito coberto por nuvens, então a gente tem um projeto, por exemplo, do Sensipan, que junto ao Ministério da Defesa, que é justamente para desenvolver a tecnologia de imagens de radar, que você consegue ver o desmatamento, faça chuva, faça sol, de dia, de noite, com fumaça ou sem fumaça. Né? Temos projetos aqui do INPE, né? Tanto na parte de melhoramento do monitoramento da Amazônia, quanto também num projeto do INPE 2 para o desenvolvimento de sistemas de monitoramento para outros biomas, né? no Brasil. O projeto da OTCA, eu já falei, de monitoramento nos demais países da Amazônia. Enfim, é um importante aspecto, né, de saber, de ter as informações sobre o que está acontecendo no uso da terra, onde o desmatamento está ocorrendo, para o seu controle. Aqui um exemplo de apoio à prevenção e combate aos incêndios florestais. O Fundo Amazônia já apoiou 5 projetos de bombeiros estaduais, mais o projeto do Preve Fogo. O Preve Fogo é o centro especializado no âmbito do IBAMA, né, responsável pelo combate a incêndios florestais. Então, são aí aproximadamente 78 milhões de reais destinados a projetos com essa finalidade. Tá? O cadastro ambiental rural foi uma prioridade muito grande dada pelo Fundo Amazônia, inclusive sendo apoiado em outros biomas, né, além da Amazônia Legal, se enquadrando ali nas atividades possíveis de serem apoiadas no âmbito dos 20% que a gente pode apoiar em outros países e em outros estados. Então, foi interpretado pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia como apoiável, como um sistema de monitoramento e controle, né? A gente apoiou a fase de inscrição muito fortemente em vários projetos, e agora a gente tem um enorme desafio no país, né? Que é a questão do pós-CAR. Né? O CAR é declaratório, né? E agora tem a análise do pós-CAR, assim como a recuperação dos passivos identificados. É um enorme desafio que nós temos para o país.
mas o nível de informação que já foi conseguido, está sendo conseguido no CAR, já é uma importante quebra de paradigma e de evolução institucional. Outra questão caríssima para o Fundo Amazônia é a questão do apoio aos indígenas, né, às terras indígenas. Então, um exemplo foi que, conforme até já citei, a gente fez uma chamada pública exclusivamente para apoiar a implementação de planos de gestão territorial e ambiental, né, tanto a elaboração de alguns planos quanto a implementação dos seus planos, né, foram selecionados, né, nessa chamada pública, foi a segunda chamada pública que o Fundo Amazônia lançou, foram selecionados 8 projetos, aproximadamente 72, 73 milhões de reais. Somando aí a outros projetos que nós temos, a gente chega aí a quase 170 milhões apoiados. Um exemplo que nós temos é um projeto do Axaninca, que é um projeto, foi o primeiro projeto que o Fundo Amazônia apoiou diretamente com uma organização indígena. Né? Um outro exemplo interessante é o Fundo Caiapó, foi estruturado um fundo, uma espécie de fundo fiduciário, né, para utilização com um aporte grande de um capital principal, e seriam utilizados os rendimentos desse fundo para apoiar ações de vigilância territorial, de atividades produtivas sustentáveis, de gestão, a questão de sua autonomia, a questão cultural dos indígenas. Né? Então, a questão indígena é muito importante. Tem a representação da FUNAI no Comitê Orientador do Fundo Amazônia, na bancada da sociedade civil também tem uma representação da COIAB, né, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Então, apresentar para vocês que essa é uma questão muito importante. Esse mapa, ele demonstra aqui em marrom, a gente tem aqui as terras indígenas, né, e esses pontinhos são projetos que nós temos nas terras indígenas. Então, a ideia aí é com a caminhar do Fundo Amazônico que isso seja ainda mais preenchido, mas a gente vê que já tem bastante representação. Né? Tem um dado aqui interessante, que 63% das terras indígenas na Amazônia já tem apoio de projetos, né, com o Fundo Amazônia. No eixo de ciência, inovação e instrumentos econômicos, nós temos diversos projetos com universidades, né, Inventário Florestal Nacional, no âmbito do Serviço Florestal Brasileiro, que é um projeto para obter informações sobre a dinâmica de crescimento, a dinâmica da floresta, assim como com questionários com as pessoas que vivem na floresta, sobre sua percepção. Né? É um instrumento bastante importante de conhecimento das nossas riquezas, conhecimento dos nossos ativos, para que a gente possa fazer um melhor planejamento, para que a gente possa ter uma melhor gestão florestal. Exemplos aqui, né? Mamirauá, que em reservas de desenvolvimento sustentável tem uma parte importante de pesquisa em relação a projetos de manejo madeireiro, não madeireiro, enfim. O Museu da Amazônia, que é um museu, um modelo de visitação da floresta, né? Na floresta, muito interessante. Quem for a Manaus tiver a oportunidade de conhecer, são trilhas no meio da floresta, com torre de observação de mais de 40 metros, para observação abaixo do dossel das aves, na altura do dossel, acima, observação de pássaros, enfim, muita pesquisa sendo elaborada aqui também. O projeto da Embrapa, aqui tem uma seleção interna de projeto das diferentes Embrapas, né, espalhadas aí pela Amazônia. Né, o projeto do INPE2, que deve desenvolver aí, sistemas de monitoramento e está buscando desenvolver também uma linha FREL, né, uma linha de base da questão das emissões. Né. Então, esses são exemplos de projetos, né, de apoio do Fundo Amazônia.
Todo projeto, a gente monta um quadro lógico, né, com uma árvore de objetivo, o objetivo geral do Fundo Amazônia, que é a redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. Então, para cada um dos eixos de atuação, produção sustentável, monitoramento e controle, rendimento territorial, ciência e tecnologia, nós temos os efeitos indiretos que são esperados, assim como os efeitos diretos, e a partir daí a gente, para cada um dos projetos, monta uma árvore, um quadro lógico, com sua árvore de objetivo, a gente define quais são os produtos e serviços que devem ser entregues por cada um dos projetos, estabelece indicadores para esses produtos e serviços, estabelece metas, né? Então isso aqui é um exemplo aqui da totalidade aqui das possibilidades de árvore de objetivos, e aí a gente customiza para cada um dos projetos. Em termos de monitoramento e avaliação, como eu disse, todos os projetos têm um quadro lógico, né, com indicadores e metas. Nós já temos atualmente 15 projetos concluídos. Os projetos todos têm previsto aí uma avaliação ex post, né, dos projetos. Quer dizer, uma vez já o projeto concluído, a gente deixa até passar um tempo para ver realmente qual foi a efetividade desses projetos. Né, e estamos aqui tentando fazer um estabelecimento de um marco conceitual de avaliação de efetividade até do Fundo Amazônia como um todo. Tá? É um dos próximos capítulos aí a gente ter uma avaliação de efetividade do Fundo Amazônia como um todo. Quanto que o Fundo Amazônia ajudou, né, na questão da redução efetiva do desmatamento na Amazônia. Por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, vem a questão da transparência, que é um dos nossos principais pilares. Tá? Então, todo ano nós temos o relatório anual do Fundo Amazônia. Eu tenho um aqui para mostrar rapidamente. O de 2017 está no forno, está quentinho, está saindo em breve. Esse daqui é o relatório de 2016. Então, também convido vocês para acessarem, ele também está disponível em versão eletrônica no site do Fundo Amazônia. Todas as informações do Fundo Amazônia, toda a parte de governança, todas as doações, todos os projetos apoiáveis, tem sempre um capítulo de monitoramento e avaliação de impacto dos projetos, enfim, todas as informações do Fundo Amazônia a gente consegue encontrar ali. Né? Além da dinâmica, por ser um BNDES, ser um banco público, né, está sujeito a todos os órgãos de controle, TCU, CGU, etc., também temos auditorias específicas do Fundo Amazônia, auditoria financeira, por exemplo, com a KPMG, que foi a última, de asseguração, né, que é o compliance, foi feito com a BDO. Nós temos o site do Fundo Amazônia, que já reforcei o convite aí, que todos conheçam. Aí, o site está de cara nova, está muito, muito bonito, muito interessante. Também tem organização de eventos nacionais, internacionais. A gente tem participado dos eventos da COP, né, da Confederação das Partes, né, dos países. Tem boletins de notícias e informes de carteira, que também lançamos. Né, a avaliação de doadores, temos missões dos doadores constantemente aqui no Brasil, reunião com os doadores, prestação de contas. Então, a parte da transparência, da demonstração dos resultados, da prestação de contas com a sociedade, é um dos grandes pilares que nos move. Tá? Então, fica novamente o convite para que vocês entrem no site, conheçam o relatório, conheçam mais sobre o fundo e, identificando melhorias, tem o nosso canal, o nosso Fale Conosco, né? Depois a gente vai falar aqui que para perguntas relativas à chamada pública tem um e-mail exclusivo, mas sugestões de melhoria estão sempre bem-vindas, né? E o importante é a gente ter em mente que o Fundo Amazônia é de todos, é do Brasil, e atualmente ele é o principal fundo de REDD+, né, de redução de emissões por desmatamento e degradação. Ele é o principal fundo do mundo, é o principal instrumento, o que mais está operacional. Então a gente tem que ter muito orgulho disso e ajudar a que ele esteja constantemente sendo melhorado, né? Sempre tem espaço para melhorias. Tá bom? Obrigado. Ok, obrigado, Fábio.
por essa primeira parte, porque o Fábio vem mais 2 ou 3 vezes aqui para contribuir com a gente com outras informações.